Vamos falar uma coisa aqui, não tem coisa mais chata do que você chegar numa loja e as pessoas, ó, te olharem de cima embaixo, com aquela cara bem grande assim de que, ó, não tem nada que te se sirva. Pois é, eu passei por isso quando eu cheguei a pesar 39 quilos. As únicas roupas que eu conseguia usar eram de lojas de criança. E isso era muito frustrante pra mim. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir voltar a aumentar meu peso. Era muito difícil, porque eu começava a aumentar meu peso, aí eu pegava um resfriado. Aí eu começava a melhorar meu peso, aí vinha um ser de luz e falava: Nossa, mas você não come arroz e feijão, não, menina? Sua casa não tem comida direito, não? Tá muito magrinha. Aí, pronto. No vídeo de hoje eu quero conversar exatamente isso com você. De como que você se blinda de comentários maldosos, de pessoas que não conhecem nem se esforçam de entender da sua realidade. E até porque uma coisa que eu aprendi é que a gente não deve satisfação pra ninguém mesmo, né? A gente vive a nossa vidinha e é isso. A gente sabe o nosso caminho, a gente sabe a nossa trajetória que a gente faz dia após dia. Mas antes, se você é novo por aqui, já me segue, não deixe de seguir, porque isso mostra pra mim e pro YouTube, né, de que tá sendo bom meu conteúdo, mas principalmente pra mim saber que faz sentido mesmo eu estar aqui conversando com você, pra mim ficar mais empolgada, tá joia? E deixa um curtir aqui, e se você tiver dúvida, fica à vontade, que eu respondo todo mundo, faço questão. E olha só o que aconteceu comigo. Eu tenho uma bebezinha que hoje ela tem 1 ano e 6 meses. Mas na época ali de 6 meses, ela na introdução alimentar, e é comum que quando a gente oferece ali um pedacinho de alimento para a criança ela joga ali para fora, né, que é o efeito natural, a gente já nasce com isso, né, que ali chama o efeito gag que tem na criança. E é comum, é um reflexo do corpo dela, né? E não é um engasgo, tá? É só o corpo dela realmente expulsando aquele pedaço daquele alimento. Só que eu, com a cabeça de uma mãe e uma pessoa que já passou por esses sintomas, na hora, e mesmo ser uma nutricionista que conhece, que sabe sobre isso, eu me assustei. Mas foi um susto assim, mais rápido, tentei disfarçar na hora. E aí tinha uma pessoa perto de mim que fez um comentário de: Olha, não é porque você já teve isso que todo mundo que se engasgar tem também. E eu fiquei extremamente assim, quadrada na hora. Sabe, eu fiquei sem reação. Eu assustei tanto com aquele comentário e eu já sou uma pessoa assim que me considero de certa forma blindada para esses tipos de situações, sabe? Que hoje eu entendo mais do assunto, então eu sei responder, né? Sei explicar a respeito disso. Mas aquilo eu fiquei muito em choque, que eu não esperava. Porque era um susto comum, sim, e, claro, tinha memórias ali de mim, mas passou, sabe? E outras vezes aconteceu também e foi tudo normal. Mas depois eu fiquei pensando, nossa, se eu já tenho isso, eu hoje sei lidar com essas situações. Mas e as pessoas que não? E as pessoas que escutam diariamente das pessoas olhando pra ela e falam, nossa, fulano, você tá muito magrinha. Nossa, fulano, você tá fazendo teste pra quê? Pra ser quem é a mais magra? Sabe? É esse tipo de comentário. São coisas que as pessoas falam pra gente e elas não sabem o quanto isso nos fere emocionalmente, porque elas não sabem a nossa realidade. Elas não sabem os seus sonhos, não sabem o que você está passando. Mas mesmo assim ela faz um comentário. Quando eu saí do hospital, na época eu tava namorando, na época essa pessoa nem quis satisfação de como estava o meu estado de saúde, mesmo em uma cidade vizinha, né, que estava estudando também, próximo a onde eu estava estudando, não se deu o trabalho nem sequer um dia, nem uma mensagenzinha, nem pra ir lá me visitar, sabe? E aquilo já foi uma coisa que me pegou bastante. E quando eu voltei pra minha cidade de Natal, depois que eu ganhei alta, ainda estava muito fragilizada, me recuperando ali da internação, tá? Se você não viu em outros vídeos, por eu não estar conseguindo comer, a minha imunidade abaixou muito. E eu acabei pegando uma infecção de urina, que era para ser tratada facilmente se minha imunidade estivesse boa, mas que pela baixa imunidade, pelo deixar de comer, né, que a gente não faz isso porque a gente quer, né, eu acabei agravando essa infecção e fiquei 10 dias ali internada. Foram dias bem intensos mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo. E estou aqui para contar essa história. E aí eu voltei para minha cidade, e aí essa pessoa também voltou, porque era época de férias, e aí terminou comigo. E eu não esqueço a frase que essa pessoa falou pra mim. Virou pra mim e falou, olha, você não é mais como eu te conheci, em termos de aparência, sabe?
Isso já entendemos tudo, né, gente? Tava me dizendo na minha cara que eu tava feia, né? E falou, nossa, você tá magra, você tá, né, diferente. E eu olhava assim pra pessoa sem reação, sabe? Porque eu falei, gente, eu acabei de sair do hospital, não tem nenhuma palavra de carinho, de... Enfim, foi um livramento. A gente pensa assim, né? Nos livramos. Que bom, porque hoje eu tô muito bem casada, graças a Deus, meu marido é maravilhoso, tenho a minha bebezinha. E olha só, tá vendo? As pessoas fazem comentários que nos ferem. E aí foi uma bola de neve, porque tinha acabado de acontecer isso. E aí o meu pai falou assim, olha, vamos animar a Karina, vamos levar ela pra passear. E aí me levaram lá numa pizzaria. E sim, eu não tava conseguindo comer também, mas só de estar ali na presença deles já era um conforto, né? Porque eles sabiam mesmo que eu tava com essa dificuldade de comer. Ainda mesmo que nem eu mesma, nem eles entendiam ainda sobre o que era de fato que eu tava sentindo. Essa dificuldade pra engolir, de que era de cunho emocional, mas não me levou pra me animar, né? Aí chegando lá, o rapaz, ele é muito amigo do meu pai, família, né? E chegou e falou, ai, Tião, meu pai, né? O apelido dele. Você não tem feijão e arroz em casa, não? Você menino tá puro osso, tá só pele e osso. Gente, meu mundo ali caiu naquela hora, sabe? Eu não sabia nem mais o que estava acontecendo ao meu redor. Eu só levantei e fui em direção à porta pra sair. Porque eu fiquei em choque. Aí minha irmã foi atrás, meu pai falou, nossa, nós trouxemos ela pra animar. E você fez esse comentário, nossa, foi chato demais. Gente, então quando um paciente vem pra mim falar, Karina, hoje eu recebi um comentário de alguém falando sobre mim, sobre a minha magreza, e eu entendo, e eu falo, olha, eu entendo, porque realmente eu entendo, né? Eu passei por essa situação, por essa coisa desconfortável, das pessoas julgar, falar, será que você não tem, né, anorexia? Não, bulimia, enfim, era 1001 rótulos que eles colocavam, sabe? Mas com o tempo eu fui entendendo que não era por mal também, né? As pessoas comentam porque elas gostam de comentar, vamos dizer assim, né? Não sabe pelo que a gente tá passando. E aí eu comecei a estudar mais sobre os sintomas, até pra me saber dar uma resposta pra essas pessoas. É uma questão ali, uma dificuldade de engolir, de cunho emocional. Quando eu tô ansiosa, eu não consigo comer, então eu tenho que ficar mais tranquila. Realmente meu peso tá baixo, mas é porque eu como muito pouco, mas eu tô me nutrindo, estou num processo, você não tá vendo, mas é algo que eu esteja fazendo dia após dia. Por conta disso eu não me pesava, eu não fazia nada que me trazesse esse desconforto, essa insegurança. Eu sei que muita gente fala, não, você tem que ir lá e encarar. Gente, às vezes é muito difícil, às vezes a gente não quer ir lá e encarar, sabe? A gente só quer ficar quietinho no nosso mundinho. E se a dificuldade de comer, ela é emocional, então pra que a gente vai ficar se colocando em situações desagradáveis? Não é o momento, existe um momento pra certas coisas. E aquilo ali não era um momento. Da mesma situação, eu ia em alguma loja que não era uma loja infantil, e as pessoas já olhavam, tipo, não tem roupa aqui que sirva em você, querida, né? Quase que falando dessa forma, né? Aos poucos a gente vai entendendo mais pra te confortar. A gente vai focando mais em nós. Eu fiz escolhas, como eu falei, eu parei de me pesar, eu parei de ficar dando ouvido pra essas pessoas, né? Não é fácil, mas é algo que eu precisava ali me esforçar, colocar coisas mais prazerosas pra mim, porque senão realmente é desconfortável, é chato essas situações. Então eu buscava colocar o máximo de coisas que me davam prazer. Eu pegava alguma série pra mim assistir. Na época eu tava amando ver The Big Bang Theory, porque é uma série engraçada. Eu amava, né? Eu amava. Ainda não tinha os doramas, né? Hoje eu sou apaixonada com doramas, dramas chineses, né? Amo filmes de romance, de drama. Aquele drama bem gostosinho, né? Que tem um romance por trás, mas que tem um final feliz, é isso. Então eu trazia essas coisas mais confortáveis, sempre tinha ali um chazinho comigo, algum alimento que era mais confortável, uma sopa. Eu comecei a entender mais de como eu incorporava nutrientes ali nos meus cardápios, suplementos, deixava os alimentos mais batidos mesmo, até ir fazendo a introdução, sempre comia com o máximo de tranquilidade que eu pudesse. Eu já comia muito devagar. Mas ali na minha casa, eu pegava aquele alimento, colocava no prato e falava, eu não tenho hora pra acabar você. E é isso, entendeu? Aí, ó, comia ali devagarzinho. Claro, quando eu tinha tempo, igual quando eu voltava ali da universidade, né, dava pra fazer isso.
Bom, com esse vídeo eu espero que você se sinta abraçada ali de alguma forma, né? Que sabe que você não tá sozinho, sabe que é possível sim, você vai recuperar o seu peso. Olha só, hoje eu tô até ao contrário, né? Porque eu fui mamãe e aí mudanças acontecem no nosso corpo, da rotina, e faz parte da vida, né, gente? A gente tem que saber abraçar cada fase nossa, mas eu sei que não é nada fácil. E eu espero que esse vídeo tenha sido, de certa forma, confortável pra você. E no sentido de que a gente consegue ficar livre dos sintomas da dificuldade de engolir e voltar a ter uma vida normal, voltar a nos enxergar ali no espelho, usar roupas, né, de lojas que não são ali infantis, voltar a ter uma vida normal como a gente sempre quis. Um abraço, não deixe de me seguir e coloque o seu gostei. E qualquer dúvida, me manda aqui que eu faço questão de responder.